I don't know how much time I have, but it's a long preaching what I have. Não sei quanto tempo eu terei, mas é uma longa pregação que eu tenho. But it's not really like a preaching, it's more like what the Bible says about the ladies. Mas não é bem uma pregação, é mais sobre o que a Bíblia fala acerca das senhoras. We read here about two women. Nós lemos aqui acerca de duas mulheres And who influenced a young man. que influenciaram um jovem homem. Everybody knows who is that young man. Toda a gente sabe quem é esse homem. Timothy. And God used him tremendously. E Deus usou. We know that he learned a lot of things from Paul. Nós sabemos que ele aprendeu muitas coisas de Paulo. But we have here in our text that actually somebody have influenced him before Paul. Mas conseguimos ver aqui no nosso texto que alguém o influenciou antes de Paulo. So, who was those who influenced him? E quem foram essas que o influenciaram? Two mamas influenced him. Duas mães influenciaram. His mother a sua mãe and his mother, his grandma. E a sua avó. So we see here that God can and he does influence the kids if a godly mother is there. E nós conseguimos ver aqui que Deus pode influenciar as crianças se a sua avó também estiver lá. Let us pray. Dear Heavenly Father, Lord, thank you for this day. Querido Deus, obrigada por este dia. Lord, I need you. Senhor, eu preciso de ti. I need you to give me the words what to preach today. Eu preciso que me des as palavras para pregar hoje. Lord, is your word, your lady, your mama. Senhor, é a tua palavra, as tuas mulheres, as mães. The mothers, what you want to influence. As mães que tu queres influenciar. So they can influence their children. Para que elas possam influenciar as suas crianças para ti. Help the translator. Ajuda a tradutora. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. So I have a lot of introduction here. Eu tenho uma grande introdução aqui. But today we live in the time when people, the society influence the ladies, the mothers, to stay home and pursue a career better than be a mother. Pursue a career. Nós vivemos instead to stay home and to be a mother. Nós vivemos num tempo em que o mundo pressiona as mulheres para que tenham uma carreira em vez de ficar em casa e serem mães. So we have today this time where people say, well, you know what? It's not good to have kids anymore. Vivemos num tempo onde é dito não é bom mais ter filhos. And if you have kids, give it to the states. E se por acaso têm filhos, and let them, the society, influence them. Deixem que a sociedade os influencie. The way they want to. Da forma que ela quer. But that's not what the Bible says. Mas não é isso que a Bíblia diz. The Bible is very clear. We as a mother, me as a father, we as a parents, I want to say. A Bíblia é bastante clara de que uma mãe, um pai, we are responsible for our kids. Os pais são responsáveis pelas suas crianças. I know the father is the preacher of the house. This is what actually the Bible says, the preacher, the priest of the house. Sabemos que o pai é a cabeça da casa. But the mother, I believe the mother is the one who can influence the most the kids. Mas eu acredito que a mãe é quem pode influenciar mais as crianças. And we have here a life example here, right here in the church, just a few minutes ago. E nós já temos vários exemplos aqui na igreja, já mesmo há alguns minutos. Karina come here with her baby. A irmã Karina veio aqui com o seu filho. He didn't stay with the Josiel. Ele não ficou com o Josiel. Even if Josiel is a good father. Mesmo sendo Josiel um bom pai. But did you get that pictures here? Vocês conseguem lembrar-se dessa imagem aqui? You know who's going to influence the most that kid? Quem é que influenciará mais aquela criança? The mother. A mãe. Probably the Josiel will discipline it. Talvez, possivelmente, Josiel também o irá disciplinar. But the mother will influence him. Mas a mãe irá influenciá-lo. And that's exactly what God wants us. E é isso exatamente que Deus pretende. God wants for mother, the godly mother, to influence their children. Deus quer que a mãe piedosa influencie as suas crianças. Train up your child. Train up a child in the way he should go. The Proverb 22:6 says. Ensina os filhos no caminho em que devem andar. So later, when he is older, he will not depart from God's word. Para quando forem mais velhos, não se desviem do seu caminho. Did you know that you have an influence on your children? Vocês já sabem que têm influência nas vossas crianças. Every children is influenced by his parents. Ponto. Todas as crianças são influenciadas pelos seus pais. If you like it or not, he will
look at you because nobody live or die for himself, Bible says. Quer queiram ou não, eles irão olhar para vocês e serão influenciados por vocês. Your kids, my kids, observe me and you. Os Observe, your vossos kids gonna filhos observe e os us. meus filhos observam-nos. And they gonna learn and be influenced the rest of their life. E eles tomam esses ensinos e são influenciados por isso no resto das suas vidas. Let's see a few things what a godly mother must have. Vamos ver algumas coisas que uma mãe piedosa deve ter. It's very simple. If the mother is not godly, guess what the kids gonna learn? É bastante simples. Se uma mãe não for piedosa, o que é que os seus filhos podem aprender? Everything else but godly. Tudo menos as coisas de Deus. So, first, a godly mother must be a woman of sincere faith. Uma mãe piedosa deve ser uma mulher com uma fé sincera. Look to our text here, 2 Timothy 1, chapter 1, verse 5. Vejam aqui em 2 Timóteo 1, versículo 5. 2 Timothy 1, 5. When I call to remembrance, is this what it is? Yes. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. You see, so in other words, I paraphrase here what Paul is saying. Read the verse 5, please. O que diz aqui, por outras palavras, é trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Do you see that? Did you know what Paul says here? Sabem o que é que Paulo estava a dizer aqui? See, Paul says, I remember your grandma was influencing your mother, Paulo estava a dizer que eu lembro-me que a tua avó influenciou a tua and mãe your mother was influencing you. e a tua mãe influenciou-te a ti. First time before I could tell you the word. Antes de eu te ter falado da palavra. He knows the word from before, from his mother. Ele já conhecia a palavra antes pela sua mãe. Why? Because her mother was a woman of sincere faith. Porque a sua mãe era uma mulher com uma fé sincera. Her mom was such a character when Timothy was looked at. A sua mãe tinha características quando Timóteo olhava para ela. As such a Christian woman, he would say, you know what? I want my wife to be like you. Quando uma mulher cristã, ele diria que ele queria que a sua esposa fosse como ela. I want this faith what you have too, for I have the rest of my life. Eu quero essa fé que tu tens para também eu tê-la para o resto da minha vida. And he did. E ele teve. Do you know what he was after that? Sabem o que é que ele teve You know depois disso? what profession he had Qual foi when he was older? Qual foi a profissão que ele teve quando foi mais velho? He was one of the probably finest preachers in the New Testament. Talvez tenha sido um dos melhores pregadores do Novo Testamento. And God used him a lot. E Deus usou bastante. Why? Because the mother began to be a woman of sincere faith. Porque a mãe começou a ser uma mulher de fé sincera. I remember my grandma. Eu lembro-me da minha avó. She wasn't a woman of faith. She She was not. Ela não era uma mulher de fé, But my mama was. mas a minha mãe era. And I remember she influenced me. E eu lembro que ela me influenciou. See, Timothy, it was what he was not because of Paul necessarily. O Timóteo foi quem foi, não por causa de Paulo, Yes, he necessariamente. have a part in it. Claro que Paulo teve uma parte nisso. But first, Paul says here, first you have this from your grandma, and then from your mother. Mas em primeiro ele teve isso da sua avó e depois da sua mãe. There was a woman of sincere faith. Era uma mulher de uma Secondly, fé a sincera. godly mother Em segundo lugar, uma mulher piedosa must honor God's word. deve honrar a palavra de Deus. Look, Mama, if you don't like God's word, don't expect your kid to turn up the best Christians. Mães, se vocês não amam a palavra de Deus, não esperem que os vossos filhos sejam os melhores cristãos. They will not. Eles não serão. Hopefully they do. Hopefully we like to Esperemos believe que that. sim, acreditamos que But the possam truth of the ser. matter is, if you don't influence them, Mas somebody else will influence Mas them. o que importa é que se vocês não os influenciarem, alguém os influenciará. You see, the kids will be influenced in one way or the other. Os vossos filhos vão ser influenciados de uma forma ou de outra. I hope you're clear of this. You know that. Eu espero que vocês saibam disso. See, either you influence your kids to good and godly, Ou vocês influenciam os vossos filhos para o bem e para Deus, or the world will influence your kids
for bad. Ou o mundo influenciará os vossos filhos para o mal And ungodly, not godly. e para as coisas do mundo. You see? So, if you love God's word, guess what? Se vocês não amam a palavra de Deus, They will imaginem, not love God's word. eles também não They adorarão a palavra de need to Deus. see in you God's word. Eles You precisam- love God's word. Eles precisam ver em vocês que vocês amam a palavra de Deus. Look to 2 Corinthians, to 2 Timothy here. We say in Timothy for now. Vamos continuar em 2 Timóteo, 3, capítulo, chapter 3, capítulo verse 3, 14. versículo 14. Let me see here. Yeah. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. You see that? You know what the Paul is saying? What I teach you is good, okay? Vem o que Paulo diz aqui, o que eu vos ensino é bom, But you actually know that. mas vocês já o sabem. You know that and you already do that. Vocês sabem, já o fazem. Paul was saying, what you're doing is good. Paulo diz, Continue to do that. o que vocês fazem é bom, continuem a fazê-lo. Where he learned this from? De onde é que ele aprendeu isso? Well, for sure from the Word of God. De certeza que foi da palavra de Deus, Who learned him that? Who influenced him on that? que o influenciou e ensinou isso, His mama. a sua mãe. See, it's very important. Mama, to be a mother today is very important. Para ser mãe hoje em dia é bastante importante, But the society we are living right now, mas a sociedade em que nós vivemos hoje em dia, they don't put a lot of accent on that. eles não colocam importância nisso. You better be a career woman. You better be a... And there's nothing wrong with that. É preferível ser uma mulher com uma carreira e não está nada errado nisso. But I believe the kids go forward no matter what. The kids. The kids go forward. Kids. Mas eu penso que as crianças devem estar primeiro, não There's importa. nothing wrong to have a job. Não há nada de errado em ter Nothing um wrong to trabalho be good in your e job. ser bom no seu trabalho. But I believe God wants you first to take care of your kids. Mas eu acredito que Deus quer que primeiro tomem conta dos vossos filhos. Before I was a missionary, Antes de eu ser missionário, my wife, she was a region boss. a minha esposa era chefe This regional. esposa, I don't have another esposa. Esta esposa, que eu não tenho outra. And I have Daniela, right? Daniela. E nós tínhamos o Daniel. And then the Daniela was influenced by my aunt. E Daniel ou Daniela? Daniela. Daniela foi influenciada pela tia. And everything but godly. Tudo menos de Deus. Because my wife was working a job, Porque a minha esposa estava a trabalhar so provide the money, para providenciar o dinheiro so we can have 2 cars, house, and blah, blah, blah. para podermos ter 2 carros, uma casa e tudo o resto. But didn't have time to influence her. Mas não tinha tempo para influenciar a ela. And quite honestly, we wasn't good time in that time with the Lord either. E nós também não tínhamos bom tempo com Deus nessa altura. Daniela is the only child what is not really close to God. E Daniela é a única filha que realmente não está perto de Deus. I failed. Eu falhei. I can find 1,001 excuse. Eu posso encontrar mil e uma desculpas. But what excuse I can use before God? Mas qual desculpa é que eu posso usar perante Deus? Yes, I can say this is her heart. Eu posso dizer que eu tenho... Yes, I can que say é o seu it's this coração. and that. Yes, I can say we needed the money. Eu poderia dizer que precisávamos do dinheiro. Yet I can say my wife have a good job. Eu poderia dizer que a minha esposa tinha um bom trabalho. But the truth of the matter is, Mas o que realmente importa, we failed. nós falhamos. We failed to influence her for God. Nós falhamos em influenciá-la para Deus. And my aunt influenced her. E foi a minha tia que a influenciou. My wife have a good job. A minha esposa tinha um bom trabalho. She was a big boss. Ela era uma grande chefe. She have a good money. Tinha muito dinheiro. What did this help now? O que é que isso vale agora? What did it help us now O que é que isso nos ajuda agora, in this matter? nesse assunto? My daughter, she confessed she's saved.
She confessed, she said, A minha filha confessou que é salva, but she only forgot. mas ela não vive para Deus. She married an unsaved guy Ela casou-se com um homem que não é salvo, because we failed to influence her. porque nós falhamos na I'm influenciá-la. sorry, baby, this is true. Desculpa, mas isto é verdade. You know what she did after that? Sabem o que é que ela fez depois disso? When we turned back to God, Quando nós voltámos para Deus, you know what we did? sabem o que é que nós fizemos? My wife quit the job and stayed home. A minha esposa largou o trabalho e ficou em casa. And we pick up going to church, be faithful, Começou a ir à igreja, ser fiel, and start influencing our kids for God. e começou a influenciar os nossos filhos para Deus. It was much better than having an extra car, whatever. Foi muito melhor do que ter um carro It extra ou was tudo o much resto. better to have some more money in the bank Muito melhor do que ter mais dinheiro num banco, because kids matter. porque as crianças importam. Let me say this while we're here, this tema here. Deixem dizer-vos isto aqui. The kids is not yours. Os filhos não são vossos. It's not yours. Eles não são vossos. Might be your children, Podem ser os vossos but it's not filhos, yours. mas não são vossos. It's God's children and you are just administrator. Eles são filhos Like de I Deus am. e vocês são apenas os seus administradores, como eu sou. And how we administrate these kids, we got to stay before God in one day and give account. E a forma como nós tomamos conta desses filhos, nós vamos estar um dia perante Deus e prestar contas. The godly mother Uma mãe, must honor God's word. uma mãe piedosa deve honrar a palavra de Deus. The third point here, Em terceiro lugar aqui, a godly mother must grow in their own faith. uma mãe piedosa deve crescer na sua própria fé. You see, the kids must see that we're growing. Os filhos precisam de ver que nós The crescemos. kids must see that we're growing spiritually, not just size like we did. Os filhos precisam de ver que nós crescemos espiritualmente, não apenas em tamanho, como nós fizemos. They need to see we grow spiritually. Eles precisam de ver o nosso crescimento espiritual. Pastor, but what now? My kids is old, I fail like I did. Pastor, mas e agora? Os meus filhos já são velhos e eu falhei, como eu fiz. You can do with your grandchildren. Vocês podem fazê-lo com os vossos netos. Or you can do and live such a life, Ou podem viver a vida de uma forma then she can see my mom is now different. e que eles possam ver que a minha mãe agora é diferente. My sister, A minha irmã, my older sister, you didn't know it, a minha irmã mais velha, she was not a good lady. ela não é uma boa mulher. She was married, divorced, blah, blah, etc. Ela casou-se, divorciou-se e outras coisas. And she have 3 kids. E ela tem 3 filhos. Her whole life, the kids cannot learn nothing from her. Durante toda a sua vida, os seus filhos não puderam aprender nada com ela. But then, at one time, she got saved. Mas um dia, na sua vida, ela salvou-se. And she got baptized. E ela foi batizada. And she began to live a different life. E ela começou a viver uma vida diferente. It was very, very hard for her children to trust her that she is real. E foi bastante difícil para os seus filhos confiarem que aquilo era real. Nevertheless, she is now a changed woman. Apesar de tudo, ela agora é uma mulher diferente. She cannot change what it was. Ela não pode mudar o que já passou. But now, easy, but slowly, but she grew in her faith a little bit by little bit. Mas agora, devagarinho, ela está a crescer na sua fé, passo a passo. Now, what I am trying to say is, our kids must see in us, in you, mama, and you as a mother, O que eu estou a tentar dizer é que os nossos filhos precisam de ver em nós, como pais, a spiritual growth. crescimento espiritual. Growing of their own faith. Number 4, Em quarto lugar, a godly mother uma mãe piedosa must use God's word to learn her children and bring them to salvation. Uma mãe piedosa deve usar a palavra de Deus para ensinar os seus filhos e levá-los à salvação. We have 4 kids, Nós temos one in heaven. 4 filhos e um no céu. So you did win a premium today. Então ganhaste um prémio hoje. So I can excuse this.
I think, I hope I'm not wrong. Eu espero não estar I errado. think all my kids, they get saved in home. Eu penso que todos os nossos filhos foram salvos em casa. I think all my kids get saved because the mama tell them about the Lord, the word of the Lord. Eu penso que todos os nossos filhos se salvaram porque a sua mãe um dia lhes falou de Cristo. Now my kids, they get better degrees, whatever, Os meus filhos agora têm uns cursos e outras coisas, but they get the knowledge of salvation they get from their mama. mas o conhecimento da salvação eles adquiriram da sua mãe. Let the kid go, do whatever he does. You pay attention here. Podem deixar This is a kid, you're not. deixem a criança fazer o que quiser, que ela é uma criança. A mama must use God's word to tell her children about salvation. Uma mãe deve usar a palavra de Deus para falar aos A seus mama filhos acerca da must tell her salvação. children is grace and grace alone, son or daughter. A mãe deve falar aos seus filhos que é pela graça e apenas pela graça. But this means the mama needs to stay in the word as well. Mas isso significa que a mãe tem que permanecer na palavra também. Point 5, I have the girl here. I mean, I skip a lot. Eu já passei muita coisa, mas But it's, for me, it's very important to know. Mas A para mim- godly mother can change a life of a child. Mas para mim é bastante importante que saibam que uma mãe pode mudar a A vida dos seus godly mother filhos. will train her child in such a way to live for God. Uma mãe piedosa treinará os seus filhos para que possam viver para Deus. Listen to me now, listen to me, pay attention, pay attention. We have a little bit, I'm sorry I'm late. Desculpa eu estar atrasado, mas tomem atenção. What you do, O que vocês fazem, your children will copy you. os vossos filhos irão copiar-vos. Well, Pastor, I tell them it's not right. It doesn't matter. Pastor, mas eu disse-lhes que não é correto. Isso não Oh, importa. Pastor, it was just a mistake. I didn't know somebody was watching me. It doesn't matter. Pode ter sido um erro e pensarem que ninguém estava a ver, mas isso não importa. Your children, my children will copy me. Os vossos filhos, os meus filhos irão copiar-nos. And as your mama, your children, young lady, your children will copy you. E como mães, os vossos filhos irão copiar-vos. Yes, that's the truth. É essa a verdade. So a godly mother will train the children. Hey, look, this is what God wants. This is what the Bible said. Uma mãe piedosa irá treinar os seus filhos, irá mostrar-lhes que é isso que This Deus is, quer e que this is how we're supposed to live. é assim que é suposto viver. A godly mama do this. Uma mãe piedosa fará isso. 6th point here. Em sexto lugar, A godly mother have a great influence in her children. uma mãe piedosa terá uma grande influência nos seus filhos. You know what? It really doesn't matter what you think or not. Não importa o que vocês pensem ou não. You can excuse, well, it's not really like this. You know, my kids are an exception. Vocês podem desculpar-se que não será assim, que os vossos filhos Oh, são uma exceção. my kids will never do this. They will never watch me, you know. Os meus filhos nunca farão isto, os meus filhos nunca vão ver o que eu faço. Wait a few years and then we talk. Deixem passar alguns anos e depois falaremos. That's why it's important to live in such a way so they can see that. É por isso que é importante viver de uma forma que eles o vejam. That's why it's important, daddies and mamas, to discipline the kids. É por isso que é importante que os pais e as mães disciplinem os And filhos tell them what the Bible says. e que lhes digam o que diz a Bíblia. See, the Bible says, train up your child. A Bíblia diz: treinem os vossos filhos. You know what it means? Train up means training. You tell them how is good, what is not good. Isso significa dizerem-lhes o que é bom e o que não é. When my kids was home, Quando os meus filhos I estavam em teach casa, them how to work. eu ensinei-lhes como trabalhar. You know, my wife, she was teaching them to cook. A minha esposa ensinou-os a cozinhar. Well, I cannot cook, Eu não consigo cozinhar, but I would love to have the mama who teach me to cook. mas eu gostaria de ter tido uma mãe que me ensinasse a cozinhar. But in our culture, boys doesn't cook. Mas The na man doesn't cook. nossa cultura, os homens não cozinham. But you know what I'm saying? Her mama now my boys cook. Mas o que eu estou a dizer é que a sua mãe ensinou-os a cozinhar. Todos os meus filhos sabem cozinhar, But also they learn how to be a godly man. mas eles também aprenderam como ser homens de Deus.
one daughter-in-law wrote to me, one daughter-in-law Uma das minhas wrote to me, a esposa dos meus filhos, thank you, Daddy, for teaching my husband to be such a great godly man. ela escreveu-me: obrigada por teres ensinado o meu homem a ser um homem de Deus. And I wrote back and I said, it was not us, E eu escrevi de volta para ela e disse que não tínhamos sido nós, it was God. que tinha sido Deus. They just pay attention. Ele apenas tomou atenção. We did our job, Nós fizemos o nosso trabalho and they did listen. e eles, não ouvi, Eles- eles ouviram. That's what we can do. É isso que nós temos que fazer. To be a godly mother, you cannot force your kid. Para ser uma mãe piedosa, vocês não podem forçar os vossos filhos. I can do nothing about my older daughter, Daniela. Eu não posso fazer nada acerca da minha filha mais velha, Daniela. It literally breaks my heart when I think about her. Isso Every time. parte do meu coração cada vez que eu penso sobre isso. But I cannot change it. Mas eu já não posso mudar nada. But I think when we realize that we did the best we could, Mas eu penso que quando nós nos apercebemos, nós fizemos o melhor que pudemos. but it was too late. Mas já foi bastante tarde. She already was influenced by somebody else. Ela já tinha sido influenciada por outra pessoa But this world, e pelo mundo. by another Lord with a small L. Pelo outro Deus com um D pequeno, o diabo. Let me ask you this. Deixem fazer-vos uma pergunta. Today is your birthday, your celebration. Hoje é o vosso dia. We honor you. Nós honramos-vos. And I'll be honest with you, I praise God for women. E eu sou honesto convosco, eu agradeço a Deus pelas mulheres. I cannot imagine a world without mamas. Eu não consigo imaginar um mundo sem I as cannot mães. imagine a family without mamas. Nem consigo imaginar uma família sem uma mãe. That's why I'm against gays and all those stuff. É por isso que eu sou contra os gays e todos esses assuntos. A family needs a mama. Uma família precisa de uma mãe A family needs a daddy. e precisa de um pai. But I believe with all my heart is I stay here before you that mama is really important for the kids. Mas eu acredito com todo o meu coração que uma mãe é bastante importante para os filhos e para a família. Now I could go on another side to preach about what is a mama do for the husband. Eu poderia falar de outro assunto, do dever das mulheres para com os maridos, But today is about children. mas hoje Mama. é acerca das mulheres e dos filhos. Let me ask you this in conclusion and finish with this. Deixem-me finalizar com uma pergunta. Maybe you fail and you raise your kids. Talvez vocês tenham falhado na criar You os say, vossos filhos well, what can I do? What can I start again? Did I get a second chance? e perguntem-se onde é que se podem começar de novo, se terá uma segunda oportunidade. I believe with all my heart that everybody can get a second chance. E eu acredito que com todo o meu coração que toda a gente pode ter uma segunda oportunidade. I believe you can start today, be a better mother. Eu acredito que vocês podem começar hoje a ser uma melhor mãe. And if it's necessary, go to your kids and say, look, kids, I failed you. E se for necessário, vão ter com os vossos filhos e digam-vos, eu falhei. But I really believe that God wants me to be a better mother, Mas eu acredito que Deus quer que eu seja uma melhor mãe, better father for that matter. ou um melhor pai. So today we're going to get a restart. Então hoje vamos recomeçar. And today you begin to live as a godly mother. E hoje vou começar a viver como uma mãe piedosa. Some kids, they might never change. Alguns filhos talvez nunca vão mudar, Even if you start from the beginning, mesmo que vocês comecem do início. at least you did your part. A menos que vocês façam a vossa parte And you obey God's word. e obedeçam à palavra de Deus. And you do the best you could with God's possession. E façam o melhor que podem com o que Deus vos deu. The kids what you give it to you. Os filhos que vos foram dados. Begin today. Comecem hoje. God used Timothy, mama and grandma to model the way he was young man, godly young. Deus usou a mãe, a avó Timóteo, para modelar o homem que ele se tornou. And when Paul already come along, E quando Paulo chegou, he already was formed
Ele já estava He formado. already knew what God wanted for him. Ele já sabia o que Deus queria dele. He already knew everything about the Lord and His Word because he was listened to his godly mother. Ele já sabia tudo acerca de Deus, porque ele já tinha ouvido das suas mães. We're going to quit with this. Vamos finalizar com isto. Dear Heavenly Father, thank you for this day. Querido Deus, obrigada por este dia. Lord, thank you for mamas. Obrigada, Senhor, pelas mães. Lord, I remember my mother. Senhor, eu lembro da minha mãe. Now she is in heaven with you. Agora ela está no céu contigo. What a sweet mama. Que doce mãe. Oh God, I love my mama. Deus, eu amo a minha mãe. And I love the mother of my children. E eu amo a mãe dos meus filhos. Thank you, Lord, for such a great mother. Obrigada, Senhor, pela boa mãe. Be with us now. Ser connosco agora. Let us have a good rest of the day Deixa-nos ter um bom resto de dia. and have also a good week. E que tenhamos também uma boa semana. And thinking that we can be, or the mother can be a better mom. E pensando sempre que eu vou ser uma melhor mãe. Help each of the mother who plan this in their heart. Ajuda cada uma das mães que o planeiam no seu coração. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.